Olá, meu querido, minha querida. Boa noite, bom dia, boa madrugada. Não sei que hora que você está vendo isso, ser humano. Tudo bem com você? Tudo certinho? Vamos que vamos para mais uma aula de física. Eu sou o seu professor Alex Silva e nós vamos estudar um pouco mais de gases hoje, beleza? Só que hoje a gente vai fazer o seguinte. Primeira coisa, vamos fazer uns dois exercícios referentes ao capítulo anterior. Se você não viu a última aula, eu vou colocar aqui em cima em algum lugar o cardzinho para você clicar e assistir a aula anterior. É importante que você assista. Se você não assistiu, você para um pouquinho, volta lá, assiste, depois você continua aqui. Combinado? Beleza? Então, vamos para os exercícios, só para a gente relembrar. Depois a gente entra no assunto de hoje. Bom, vamos lá. Primeiro esse exercício aqui, ó. Deixa eu colocar aqui a corzinha. Sim. Vamos lá. Mediu-se a temperatura de 20 litros de um gás hidrogênio. Então, o volume inicial... Eu vou colocar aqui do lado mesmo, depois a gente sai daqui se for o caso. O volume inicial era de 20 litros, né, de gás hidrogênio. E o valor encontrado foi de 27 graus Celsius. Então, a temperatura inicial foi de 27 graus Celsius a 700 milímetros de mercúrio. Essa foi a pressão inicial de 700 milímetros de mercúrio, tá? O novo volume desse gás é 87 graus Celsius, então já deu a temperatura final, que é de 87 graus Celsius. E a pressão, então deu a nova pressão de 600 milímetros de mercúrio. Será de... Então, ele quer saber o quê? O novo volume. Quer saber o volume final. Então, aqui, ó. Volume final é de... Não sabemos. Bom, o que nós já identificamos aqui, você também já deve ter identificado, tomara, né? É que a gente tem temperaturas aí em graus Celsius e nós temos que passar para Kelvin. Então, como é que a gente passa para Kelvin? A minha temperatura em Kelvin é a minha temperatura em Celsius mais 273. A gente já viu isso também, tá? E em uma outra aula, se você não viu ainda, você tem que parar tudo e ver isso. Eu vou botar o cardzinho aqui em cima também, em algum lugar vai aparecer aqui, você entra lá, beleza? Vamos lá então. A primeira temperatura, vamos pegar a temperatura inicial, que é de 27 graus Celsius. Então a gente vai pegar 273 e somar com 27. Vai ficar 3 mais 7, 10, põe 0, vai 1. Né? 1 mais 7, 8. 8 mais 2, 10, põe 0, vai 1. 1 mais 2, 3. Então vai ficar 300. Já vou colocar aqui. Você estava assim, não estava? Fala 300, fala 300. Aposto que você estava assim. Então eu vou colocar aqui, ó, temperatura inicial, vou colocar no mesmo coisinho do exercício aqui, ó. Temperatura inicial é de, fala 300, fala 300. 300 Kelvin. Tá bom? Agora vamos para a temperatura final, porque ela também precisa ser convertida. A temperatura final é de 87, não é isso? Isso, 87 somado com 273. Vai ficar 3 mais 7, 10, põe 0, vai 1. 1 mais 7, 8. 8 mais 8, 16. Põe 6, vai 1. 1 mais 2, 3. 360. Agora deu mais de 300. Então aqui a temperatura final é de 360 Kelvin. Pronto, agora está tudo pronto para usar. Tudo pronto para o uso. Agora nós vamos então fazer o seguinte. A primeira coisa já foi converter as temperaturas. A segunda coisa é dizer que pressão vezes volume dividido pela temperatura, no final é igual
pressão vezes volume dividido por temperatura no início. PV sobre T igual a P0, V0 sobre T0. Vamos colocar aqui esses valores, né? Só para ver como é que fica isso nessa bodeguinha aqui, ó. Vai ficar um pouco grande aqui porque a gente vai colocar as unidades, né? Então vai ficar assim, pressão final. Veja que pressão final ele deu é 600. Então, olha, 600 milímetros de mercúrio, tá? Vezes volume final, não sabemos, dividido por temperatura final, 360 Kelvin. Isso é igual no início, né? Isso aqui a pressão no início é 700 e aí vai ficar milímetros de mercúrio vezes o volume no início, que é de 20 litros, dividido pela temperatura no início, que é de 300 Kelvin. 300 Kelvin. Gente, vamos começar um show de corte aqui, ó. Vamos lá, eu vou até fazer isso de amarelo. Ó, Kelvin, corta com Kelvin. Eu vou pegar um zero do 360 e cortar com um zero do 300. Milímetros de mercúrio, corta com milímetros de mercúrio. Vou pegar dois zeros aqui do 600 e vou cortar com dois zeros do 700. E olha o que sobrou aqui para nós. Vamos lá, vamos mudar a cor aqui de novo. Eu vou lá para cima agora. Ó. Sobrou do lado de cá, ó, 6 vezes V. Então sobrou 6V dividido por 36. Aqui é igual. Do lado de lá sobrou 7 vezes 20. 7 vezes 2 dá 14. Então 7 vezes 20 vai dar 140. E o litro também sobrou do lado de lá, né? E embaixo sobrou 30. Tá? Já dá para cortar esse zero com esse daqui. Beleza, beleza, beleza. Então, vamos agora ver aqui. Aqui, ó, dá para fazer o seguinte, dá para simplificar dividindo. Ó, quer ver? Dividindo aqui, ó, por 6 e por 6. Então, olha, divide em cima 6 e divide embaixo por 6. Vai sobrar isso aqui, ó, vamos lá. 6 em cima. 6 dividido por 6 vai dar 1. 1 vezes V, V. 36 dividido por 6 vai dar 6. Isso é igual a 14 de litros dividido por 3. Tá? E agora esse 6 que está dividindo vai para lá multiplicando. Então vai ficar V é igual 6 vezes 14 litros dividido por 3. Gente, 6 dividido por 3 vai dar 2. 2 vezes 14 vai dar 28. Então, o volume é igual a 28 litros. 28 litros. Então, se é 28 litros, está aqui a resposta: 28 litros. Beleza? Dúvida já sabe, pensa. Se não conseguiu, você comenta aí, escreve aí, beleza? Tudo certinho? Então agora a gente vai para mais um. Esse aqui é um pouco diferente, tá? Esse aqui é um pouco diferente. Ele vai ser o seguinte. Ele tem uma diferença, pessoal, porque eu não coloquei, e foi de propósito, tá? Foi de propósito. Eu não coloquei os valores. Eu não pus os valores. Ah, como eu sou ruim, como eu sou terrível. Eu não coloquei os valores. Então, vamos lá ver o que a gente faz quando não tem os valores. Tá bom? Vamos lá.
amostra de gás perfeito passa por uma transformação na qual seu volume triplica e sua temperatura duplica. Qual será a sua pressão ao final do processo? Ó céus, e agora? Qual será a pressão ao final do processo? Mas não deu valor de nada, Alex. Vamos lá então. Primeiro, está falando que o volume triplica. Então, o volume final ele vai ser 3 vezes o valor do volume inicial. Mas quanto é o valor inicial? Não sei, velho, não sei. E a temperatura? Duplica. Então, a temperatura no final será igual 2 vezes opa, não é o volume não, é a temperatura. 2 vezes a temperatura no início. E aí ele quer saber a pressão, quanto que vai ser. Sacou aí? Não tem que saber isso daí. Então como é que nós vamos fazer? Mesma coisa. Pressão vezes volume dividido pela temperatura no final é igual pressão vezes volume dividido por temperatura no início. Então vamos lá. Pressão final, não sei. Deixa aqui. Vezes volume final. Volume final é o triplo do inicial. Então vou colocar 3V0 dividido pela temperatura final. É 2 vezes a temperatura inicial. Isso é igual a pressão inicial vezes volume inicial dividido por temperatura inicial. Aqui a gente já vê o seguinte. Olha, tem V0 em cima de um lado e de outro da igualdade. Então a gente já vai cortar esse V0 com esse V0. Também tem T0 desse lado e desse. Então a gente corta, divide, né? O que sobrou? Aqui ficou P em cima 3 e embaixo 2. Então vai ficar 3P sobre 2. E do lado de lá sobrou apenas o P0. Lembra que ele queria o valor de P? Então a gente tem que passar o 3 e o 2 para lá. Vai ficar assim, P é igual. O 2 que está dividindo vai multiplicando, vai ficar 2P0. E o 3 que está multiplicando vem dividindo. É muito comum você escrever assim, ó, P é igual 2/3 vezes P0. E falar assim, ó, a pressão final ela será 2/3 da pressão inicial. Você não precisou de número, de valores. Número você tem aí, né? Você não precisou de valores para isso. Então você só sabe que a pressão final ela é 2/3 da pressão inicial e pronto, acabou. Não tem conversa. Tá bom? Esse tipo de exercício, que é o exercício literal, ele é muito comum mesmo, tá? Agora é o seguinte, pessoal, entendeu? Entendeu qual que é a jogada, como é que faz, como é que resolve, belezinha? Então agora você viu que já vale a pena, se liga aí, deixa seu like, se inscreve no canal, bora fazer isso crescer, bora fazer esse canal crescer. Tem a galera do segundo B Medicina aí, ó, que falou que vai fazer o canal crescer, bora lá, quero ver. Agora, pessoal, seguinte, nós vamos falar um pouco sobre Robert Boyle. Quem foi Robert Boyle? Quem foi esse menino? Robert Boyle foi um alquimista, não foi um alquimista, não, perdão, esquece, não foi alquimista não, eu não falo isso que ele acha ruim. Seguinte, nascido em 25 de janeiro de 1627, na Irlanda, ele pegou a época da transição da alquimia para a química e ele contribuiu grandemente para isso. Tá? Nasceu numa família rica, estudou escola assim, tradicional, escola que atendia a aristocracia. Até o Boris Johnson estudou né, posteriormente, é claro, bem posteriormente, na mesma escola que ele. Teve uma época da vida dele que ele resolveu fazer um Eurotrip. Ele foi fazer um tour pela Europa com um tutor e ele teve contato com algumas grandes personalidades. Uma delas foi Isaac Newton, foi Galileu Galilei. Com Galileu ele conversou, trocou ideia, pegou umas coisinhas lá e moleque ligado, né? Na França, isso foi em Florença. Na França ele pegou e conversou com alguns matemáticos e tal. Bom, depois
né, ele volta. Depois ele volta para Inglaterra, né, voltou para Inglaterra e tal, e contribuiu grandemente na época da transição, como eu disse, da alquimia para a química, né? Ele baseado em muitos escritos, muitas falas de Francis Bacon. Quem foi Francis Bacon? Francis Bacon foi um filósofo dessa época que já estava junto com Galileu Galilei, junto com Robert Boyle e outros inúmeros, estava virando o jogo. Até então, o conhecimento ele era velado na época pela igreja, né? Tinha que ter o aval da igreja, estudar em uma instituição religiosa e tal, para ter acesso ao conhecimento, tá? Aí, esses caras estavam virando a mesa. Francis Bacon, ele criticou duramente os filósofos que vieram antes dele, dizendo assim, inclusive, que eles falavam muito, falavam bonito, aquela coisa e tal, mas não produzia nada, não produzia nada. Eram estéreis, não produziam nada. Então, o Bacon, ele falou o seguinte, a gente precisa de uma filosofia que produza uma ciência e esta que desenvolva a tecnologia que seja capaz de melhorar a vida do cidadão, a vida do ser humano. Não é ficar falando, aquilo é bonito, o mundo das ideias, e não, é coisa na prática. E para isso, a gente precisava de uma coisa que pudesse ser replicada. Galileu já estava fazendo isso, Galileu já também fez isso, né? Galileu, quando ele foi preso, ele começou a estudar de uma forma empírica, utilizar o empirismo, que diferente de Aristóteles, que dizia uma verdade, entre aspas, né? E você que lute para poder combater, né? Para provar que aquele negócio não é assim. Aí, o Boyle, ele foi um dos primeiros, junto com Galileu, e aí o detalhamento dele foi mais preciso ainda do que Galileu. Ele detalhava tintim por tintim do experimento dele, como se assim uma outra pessoa fosse pegar, conseguiria fazer aquilo também. Né? Isso, pessoal, já foi um passo para a questão da instituição do chamado método científico, né? De uma maneira de fazer ciência que seja objetiva, que não seja uma maneira que seja subjetiva, que a minha ciência tem o meu resultado, não. A ciência tem que ter um resultado e esse resultado ele pode ser contestado, ele pode ser replicado e tal, né? Muito bem, em 1644 ele mudou para Oxford e ele participou de um grupo secreto de jovens estudiosos de ciência e ali ele foi desenvolvendo algumas coisas e tal, né? Bom, o que aconteceu? Nesse momento, ele começa a desenvolver ali os seus experimentos e tal, e em 1661 ele publica um livro chamado O Químico Cético. Nesse livro, O Químico Cético, ele criticou duramente, mas duramente, a alquimia. Você se lembra, a alquimia, você vê até nos animes, né? Full Metal Alchemist. Os alquimistas, eles pensavam, eles sonhavam com a transmutação de elementos, né? Produzir um elemento a partir de outro. Você deve estar percebendo que eu estou assim, a luz está forte aqui, mas a gente vamos que vamos. Ele pegava esses elementos e queriam transmutar em outros. E aí a gente já viu uma série de coisas que falavam que não tem como, os elementos têm sua estrutura, né? Não tem como fazer isso. Então ele criticou duramente a alquimia e ele foi o primeiro, né? E nos livros dele, se não me engano, nesse mesmo, ou no próximo, acho que foi nesse mesmo, ele pegou alquimia e tirou o prefixo al, deixando quimia, que do inglês ficaria chemistry, ficaria parecido com o que nós temos hoje de química. Então ele talvez tenha sido o primeiro a alcunhar essa questão da química, né, e tal. Outra coisa que ele também combateu muito foi o conceito dos 4 elementos de Aristóteles. Ele bateu muito assim nisso aí, falou, não, esses elementos aqui, isso não existe não, isso não pode ser e tal, papapá. E em 1662, ele publicava bastante, sabe? Ele propôs uma lei. E essa lei que ele propôs, nós vamos estudá-la aqui nesse momento. Nós vamos estudar a chamada Lei de Boyle. E a Lei de Boyle, ela vai trabalhar o seguinte. Agora, foca que nós vamos entrar nela. Já deixa logo o seu like aí, porque vai valer a pena, hein? Isso é coisa que cai em exame, cai em vestibular e tal, cai em Enem. Tá lá na matriz de referência e é um assunto bem interessante, né? Então, a gente vai estudar da seguinte maneira. Vamos lá. O que diz a Lei de Boyle?
A lei de Boyle, ela vai, a partir da equação de estado, e principalmente da equação de mudança de estado, que é agora que nós fizemos os dois exercícios, a gente vai colocar gás dentro de um recipiente. Então eu vou colocar gás aqui, ó, e você vai prestar atenção, ó, 1, 2, vou bombear aqui 3 vezes, ó. Pronto, o gás está entrando aqui no recipiente. Vamos deixar o gás se acomodar aí. Tá indo. Uhul. Olha lá. Se você já percebeu, lá em cima, a pressão dele lá em cima, a pressão aumentou, não, a pressão aqui, ó, aumentou, tá 17,4 atm, né? Dá até para mudar para quilopascal, 17,4 atm, e a temperatura 300 Kelvin. Olha, manter constante. Aqui está nada constante, mas eu vou manter a temperatura constante. Ó. A temperatura está constante. 300 Kelvin, se você preferir, 27 graus Celsius. Lembra, o exercício anterior, a temperatura foi dada em 27 graus Celsius, né, o primeiro deles, e nós passamos para Kelvin, que deu 300 Kelvin, né? E a pressão 17,4 atm. Veja bem, eu vou manter a temperatura constante, vou pegar aqui a largura, ó. Vou pegar aqui a largura, tá? 10 nanômetros. E eu vou diminuir para 5, vou ver se consigo diminuir para 5 nanômetros, ó. 6,2, 5,3, 5 nanômetros. Diminuir o volume. Eu diminui o volume, tá? Quando eu diminui o volume, olha o que aconteceu aqui, a temperatura eu mantive constante, lembra? Mas eu diminui o volume, olha a pressão aqui, 34,7 atm. 34,7 atm. Agora eu vou aumentando aos poucos aqui. Estava 5, vou para 7. Ó, 7. Estava 34,5. Olha, caiu para 25. Eu estou aumentando o volume e a pressão está diminuindo. Olha bem, agora de novo, eu vou aumentar um pouco mais o volume, vai para 8, ó, 8. 21,8. 21,8, né? Vou para 9. Tá, 21,8. 19,3 de pressão lá em cima, ó. Então você observa que eu estou mudando o volume e a pressão também está mudando. Isso porque eu mantive a temperatura constante. Mantive constante essa temperatura, tá? E aí, para eu manter constante a temperatura, a gente tem que ver como é que eu mudo o volume e a temperatura fica constante, né? Isso porque a pressão vai compensar, tá certo? Então, agora preste atenção. O que Boyle fez? Ele descreveu, ele percebeu isso como uma lei da natureza, né? Percebeu isso como uma lei da natureza e ele equalizou isso daí, colocou isso numa equação. Então, como é que ficou? Ficou assim, ó. Esse menino aqui é o Boyle. Esse menino é o Boyle. Primeiro, então, vamos avançar aqui para ver o que é esse negócio. Ó. Tá vendo aqui? Tá vendo tipo uns pezinhos, uns objetos verdes colocados aqui em cima, ó. E o pistão desce, ele diminui o volume. Opa, diminuiu, aumentou. Diminuiu, aumentou. Olha a pressão aqui. 2, 1. 2, 1. E a temperatura aqui do lado? Quer ver? Deixa eu mostrar aqui se fica melhor, né? Olha, a pressão aqui. A pressão está variando entre 1 e 2. O volume também está variando aqui. E a temperatura está constante. Então, o que está congelado aqui? Massa e temperatura. A massa quer dizer o número de gás, o número de moléculas, de mols de gás que está aqui dentro, não muda. O volume está, ó, 4 e pouco, 2 e pouco, 4 e pouco, 2 e pouco. O volume está aumentando, diminuindo, aumentando, diminuindo. A pressão, ela está inversa do volume. Ó. Aumentou o volume, pressão diminui. Ó. Quando a pressão vem para cá, o volume está máximo, tá vendo? Agora, quando a pressão vai para o máximo, o volume está mínimo. E aqui, de forma interativa, tem um gráfico. O gráfico mostra exatamente isso. Ó. A pressão aumenta para lá, ó. A pressão aumenta para lá, para a direita, aqui, ó. A pressão aumenta para cá. E o volume diminui. Vamos ver isso aqui melhor. Da seguinte maneira, ó. Veja bem, opa. A gente sabe que pressão vezes volume dividido pela temperatura, no final, é igual pressão vezes volume dividido pela temperatura no início, né?
Só que a temperatura final, você lembra que eu congelei a temperatura? Então a temperatura é a mesma, não muda. Então vou colocar o V0 aqui, né? P0, V0. Só a temperatura que não mudou. Então, olha, corta, é um T0 e T0, mesmo valor. Vai sobrar, então, P vezes V é igual P0 vezes V0. Eu quero saber, no gráfico aqui, ó, me dá o volume em função da pressão. Pode ser a pressão em função do volume, dá na mesma, né? É o mais comum, inclusive. Então, se a gente colocar o volume em função da pressão, o P, que está multiplicando, vai para lá dividindo. P0, V0 sobre o P. E se aqui a gente tivesse colocado, vou até circular ela aqui assim, ó, não circular não, né? Retangular. Ela aqui, ó. Então, se a gente tivesse isolado aqui a pressão, ficaria pressão final é igual pressão inicial vezes volume inicial dividido pelo volume. Das duas maneiras, você teria uma equação parecida com essa aqui, ó. V igual... Olha só, gente, o P0 e o V0, ó, o P0 e o V0 são constantes, né? E o P muda. O P muda e o V muda. É como se fosse assim, então, ó. V é igual um número, vou chamar um coeficiente, vou chamar de A. A é constante, tá? Dividido por P. Matematicamente, eu posso pensar nisso aqui, ó. Y igual 1 sobre X. Y igual 1 sobre X. Né? Variável é o V, aqui variável é o Y. Variável aqui é o P, aqui variável é o X. Aqui é constante o A. O 1 é constante. Então, a variável está em cima e do outro lado está embaixo. O que vai acontecer aqui? Então, olha, se a gente colocar aqui, ó, Y é igual 1 sobre X, ou se a gente colocar V é igual P0, V0 sobre P, a gente vai ter assim, ó, quando aumenta o valor do X, diminui o valor de Y. Quando aumenta o valor de P, diminui o valor de V. Então a gente vai ter essa linha aqui, ó. Essa linhazinha aqui, ó. E ele vai, todos os pontos vão ter aqui em cima. Então, aqui, por exemplo, aqui tem uma certa pressão, P1, e aqui tem um certo volume, V1. Se eu pegar mais em cima, pegar aqui assim, ó, então aqui tem um certo volume, V2, e uma certa pressão, P2. Então, gente, tanto esse ponto aqui, ó, tanto esse ponto, vou botar de verde aqui, ó, tanto esse ponto 1 quanto o ponto 2, o gás tem a mesma temperatura para esse volume e essa pressão e para esse volume e essa pressão. Na verdade, ao longo de toda essa curva que está passando aqui, o gás tem a mesma temperatura ao longo de toda essa curva, tá? Eu vou apagar aqui para não infernizar muita figura. Essa curva, ela vai ser chamada, veja bem, todos os pontos, todos os pares ordenados que estão em cima dessa curva, eles todos têm a mesma temperatura, todos. E agora a gente começa a trabalhar com um prefixo chamado de ISO. Então a gente vai colocar o seguinte, ó, nós vamos chamar de todos, essa curva aqui assim, ó, essa curva, nós vamos chamar de isoterma é o nome dessa curva. E essa transformação, essa lei de Boyle, que faz com que a temperatura permaneça constante e a pressão e o volume trabalhem de forma inversa, nós vamos chamar essa transformação gasosa de transformação isotérmica. Isotérmica, o prefixo iso, ele dá o sentido de igualdade. Então, iso é igual.
E térmica vem de temperatura. Então, é temperatura igual no início e no final. Ou seja, a temperatura é igual em todo o processo. Ela não muda. Tá bom? Então, a lei de Boyle, ela é uma lei que rege o funcionamento de um gás ideal, quando esse gás, ele está sujeito a uma transformação com a mesma temperatura, sem mudar a temperatura. Muda a pressão, muda o volume, mas não muda a temperatura. E aí nós temos, então, a transformação isotérmica. E aí você pode decorar essa coisinha aqui, ó. Se quiser, você pode, deixa eu mostrar para você aqui no laser aqui, ó. Você pode decorar isso aqui se você quiser, ó, mas não precisa. Se você chegar e pegar PV sobre T, P0, V0 sobre T0, você vai cortar as temperaturas aqui e morreu. Não tem problema, não tem coré. Tá bom? Então, a gente consegue fazer, deixa eu mostrar aqui mais uma vez, como que a gente vai conseguir fazer. Então, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, aqui o gráfico da pressão, o eixo, né? E aqui a temperatura, então, desculpa, aqui o volume e aqui a pressão. Se eu tiver uma transformação isotérmica, eu vou ter o seguinte: ao longo dessa isoterma, por exemplo, nesse volume aqui, ó, é o volume que eu vou chamar de V1. Olha o valor da pressão equivalente a ele. Aqui assim, P1. Então esse par ordenado é V1, P1, ele possui uma certa... O gás, quando tem esse volume e essa pressão, ele possui uma certa temperatura. Mas quando ele vem para cá, por exemplo, o volume diminuiu. Olha aqui o volume V2. V1 era isso, agora o V2 é isso. Mas em compensação, olha a pressão. P2, a pressão aumentou. Agora, se eu tenho V2 e P2, que são um par ordenado, né? Eu vou ter a mesma temperatura T. A mesma. Não muda. Então ela é igual, não muda. E se eu tiver mais outra aqui, ó, olha, diminuir mais ainda o volume, ó. Olha o V3, o tamanho que é. Mas em compensação, olha aqui o P3 aqui, a pressão, tamanho que é. Então se eu tiver V3 e P3, eles vão ter a mesma temperatura dos outros. Todos os pontos ao longo dessa isoterma, ele vai ter a mesma temperatura. Vai ter a mesma temperatura. A temperatura não muda. E aí a gente vai fazer, né? Não precisa decorar, como eu disse, você vai colocar PV sobre T igual P0 V0 sobre T0. Só que a temperatura inicial e a final são iguais. Aí você dá o mesmo valor, mesmo nome para elas, mesma letra. Você escolhe. Quando você corta aqui, ó, pronto, já sobrou que PV é igual P0 V0. E aí, geralmente, isso aqui vai ser dado, claro, e vai te pedir ou a pressão final ou o volume final. Tá bom? Ou a pressão ou o volume. Certo aqui? Então, vamos ver como é que fica isso aqui. Ó. Esse exemplo aqui, ó. Um certo recipiente com capacidade de 8 litros, então o volume aqui inicial é 8 litros, contém um gás a 3 atm, então a pressão inicial é de 3 atm de pressão. Qual será o valor da pressão desse gás? Então ele vai estar perguntando a pressão final, qual será, né? A pressão final que esse gás exercerá nas paredes do recipiente, se a temperatura for mantida constante, então a temperatura final é igual à temperatura inicial, né? Temperatura mantida constante, e o volume for reduzido para 2,5 litros. Então, o volume igual 2,5 litros. Né? Bom, a gente vai fazer... Eu vou fazer de conta que eu nem lembro disso. Eu vou colocar PV sobre T igual P0 V0 sobre T0. Mas o T
e o T0 são iguais, ó. Então a gente vai cortar aqui e aí segue, tá vendo? Você não precisa decorar essa coisa para cada um. Então você vai colocar aqui, ó, PV é igual P0 V0. Tá? E aí vai ficar pressão, não sabemos, vezes o volume final, 2,5 litros. Então, 2,5 litros é igual pressão inicial, 3 atm, vezes, vou colocar parênteses, tá? Vezes o volume inicial, que é de 8 litros. Já vou cortar litro com litro aqui, tá? E vou colocar aqui, P é igual, 3 vezes 8, 24. Então vai ficar 24 atm dividido por 2,5. 24 atm dividido por 2,5. Tá? Isso vai dar quanto? Faz para mim aí. Você mesmo. Você mesmo. A pessoa tá aqui, não tá fazendo nada. Quanto que dá? 9,6. Então, a pressão final, ela vai ser de 9,6 atm. Viu como que não influencia nada você decorar e tal? Você decorou PV sobre T é igual P0 V0 sobre T0, pronto. É da aula passada e morreu aqui. Tá bom? E esse daqui? Isso daqui é mais um, né? Vamos fazer mais um pra gente ver como é que é, ver de qual é que é. Pá. Esse aqui tá dizendo o seguinte, ó. Cadê? Opa. Considere o gráfico a seguir. Vou aumentar aqui só para aumentar o gráfico aqui um pouquinho, tá? Só pra gente ver o gráfico, depois eu volto. Ó. Considere o gráfico a seguir. Pressão e volume. Olha a isoterma aqui, ó. Olha a isoterma. Ah, menino. Ó, 2 e 1, volume 2, pressão 1, volume 1, pressão 2, volume meio, pressão 4. Olha, quando eu divido o volume pela metade, a pressão duplica, né? Beleza. E aí, ele está perguntando para nós assim, o gráfico acima indica o comportamento típico de um gás submetido à lei de Boyle, em que o produto entre a pressão e volume é sempre uma constante, PV igual uma constante, né? Não muda, se não muda é constante. Com relação à curva, pode afirmar que... aí não, né? Aí tá brincando com a gente. A curva indica o quê? É uma transformação isocórica? Nem sei o que é isso. É uma transformação isotérmica? É claro, a lei de Boyle é da transformação isotérmica. Indica a transformação isovolumétrica? O que é isso? Não sei. Indica a transformação isobárica? Meu Deus, de onde que ele tira esses negócios? Quer saber de onde que ele tira esses negócios? Então segue e vai para as próximas aulas que vocês vão ver esses nomes aqui nas próximas aulas. Agora, então, o resultado, nós já sabemos, ele indica uma transformação isotérmica, né? A lei de Boyle. A lei de Boyle indica uma transformação isotérmica, letra B. Tranquilo? Tranquilo como um grilo? Então, meu querido, minha querida, foi um prazer passar esse momento com você, falar um pouco de Boyle, falar um pouco dos fundamentos, do início, da química ali. Professor, mas isso não é física? Físico-química, esse é o momento que a gente compartilha, um dos momentos que a gente compartilha os assuntos entre a física e a química. São quando os mundos, 9 mundos, né, estão alinhados entre si e aí o conhecimento flui através da física, da química e fica um negócio só maravilhoso e tal, beleza? Então, olha só, já deixa logo o seu like, já comenta se você entendeu, se não entendeu, se gostou, se não gostou, pode falar, rasga o verbo, tá? Mas se inscreve no canal, compartilha o vídeo e bora fazer isso crescer. Queridos, queridas, aquele abraço, Wakanda Forever!